Então, a gente vai começar aqui falando de capoeira e jongo. A gente juntou duas manifestações que são irmãs, né, que são da diáspora africana. E eu começo aqui com o mestre Paulão, que joga nas duas posições, né? Ele joga assim, ele é pesquisador e ele é detentor. Ele é um pesquisador aqui do nosso programa, né? Está fazendo um doutorado, e ao mesmo tempo é um capoeirista, um mestre de capoeira, né? Então eu acho interessante também a gente pensar essas duplas filiações, né? Quer dizer, eu acho que não existe não somos só um lado, né? Nós temos essas múltiplas faces, né? Então, mestre, vamos lá, eu vou controlar aqui o tempo, a gente está um pouquinho apertado assim, acho que uns 15 minutos aí para cada um, tá bom? Então, quer pegar esse microfone aí? Obrigado. Opa, tá bom. Boa tarde para todas e todos. Com licença aos mais velhos, aos mais novos, e as mais velhas e as mais novas. Eu sou um homem negro, de bigode, cabelo baixinho, estou usando uma blusa branca, estampado com os tambores, sentado aqui numa mesa linda toda colorida, né? Como a gente está fazendo transmissão ao vivo, é importante a autodescrição, né? Para que outras pessoas possam entender o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, queria agradecer o convite da professora Regina, né? Queria agradecer não só pelo convite, né, minha orientadora no doutorado, eu acho que a gente tem muita coisa para trocar, né? E aí eu não vou falar muito do meu doutorado, não. Vim aqui para falar um pouquinho da capoeira, do que a gente pensa, né, sobre o tema da mesa, mas queria também agradecer a presença da mestra Fatinha, né, do João de Pinheiro. É sempre uma honra estar com a senhora na mesa, né? A gente vê quanto é importante as pessoas antigas na luta das pautas que a gente encontrar, né? Tem uma frase que diz que é nas lutas que a gente se encontra. A gente já se encontrou em várias lutas e vamos nos encontrar em muitas outras aí. Né? A mestra Renatinha, grande parceira, a mestra de capoeira do Grupo Senzala, um grupo antigo aqui no Rio de Janeiro, né? Também lá no João, o Pontão do João, a gente já teve várias, participamos de uma mesa lá, inclusive, que você me convidou lá na UF. Então eu estou em casa, né? A Sabrina de Nola e o pessoal que está aqui no Observatório, queria agradecer essa oportunidade. Eu sou um mestre de capoeira, né? Antes de qualquer coisa, eu sou mestre de capoeira. Eu nasci numa comunidade chamada Igrejinha, em Niterói. Na verdade, eu nasci no Hospital Santa Mônica e fui criado na Igrejinha, né? Costumo dizer que o Hospital Santa Mônica, o governador que foi preso, falou que seria a referência em maternidade no Brasil, e o hospital até hoje não fez a maternidade. Mas tudo bem, as críticas estão aí. Eu nasci numa comunidade lá da Igrejinha, em Niterói, no Lago da Batalha ali. Comecei capoeira já lá no final dos anos 70, mas nos anos 80, que a gente começou a nossa caminhada com um camarada chamado Odinei Nascimento Costa, que treinava com José Machado dos Santos. Odinei Nascimento Costa nasceu no dia 5 de novembro, dia da cultura de 1963, e José Machado dos Santos, que é o mestre que ensinava para ele, nasceu no dia 13 de setembro de 1949. 9 de setembro de 1949. E eu estou falando isso porque eu acho que a gente precisa dizer de onde vem e de onde a gente vai. E o mestre Machado, né, que eu tive o contato a partir do mestre Formiga hoje, faleceu no dia que eu estava inaugurando, no dia seguinte, o Museu Vivo de Arte e Cultura da Capoeira, que faleceu no dia 20 de outubro de 2023. Eu trago essa referência quando ele veio para o Rio de Janeiro, o Cabo Fuzileiro Naval, e ele veio criar um grupo de capoeira chamado Associação de Capoeira Modelo Cultural Kikongo, onde eu tive toda a minha trajetória de formação, da primeira graduação até a última graduação na capoeira com ele. E quando ele traz esse nome modelo cultural, ele dizia que queria ser um modelo de cultura, né? E aí ele vem para cá com o ensino médio, se forma em letra, literatura e portuguesa e inglesa, depois se forma em direito e morre advogando com 73 anos, 74 anos. Eu acho isso interessante dizer, porque ele foi uma referência para mim quando eu vou buscar os estudos que eu faço hoje, né? E na minha dissertação de mestrado, que foi sobre a salvaguarda da capoeira no estado do Rio de Janeiro, visão do mestre, eu estava com um pouquinho dessa trajetória, desse processo que o IFAM traz, né?
e pensar essa patrimonialização da capoeira. Agora é importante dizer, né, que todo esse processo de política pública ele não se dá por vontade do Estado. A única política pública feita pelo Estado brasileiro com a capoeira foi colocar a capoeira em 1890, no artigo 402 do Código Penal Brasileiro, criminalizando essa capoeira. Né? Então, são contextos históricos importantes que a gente precisa falar. Então, a capoeira se torna patrimônio, né, por ingerência da própria comunidade da capoeira, não porque o Estado brasileiro é bonzinho. Pode ser, como diz a Sueli Carneiro, né, entre esquerda e direita eu continuo sendo preto, e para a capoeira a relação ela não é diferente em relação a isso. Né? Então, a gente precisa entender esse processo. E aí o IFOA faz lá em 2006, 2007 os encontros Capoeira, Patrimônio Cultural e Material do Brasil, né? E traz várias discussões, é apontado, né, uma coisa que é premente, assim, que é hoje bastante evidente no mundo da capoeira, sei que se discute política pública, é pensar aposentadoria para mestres e mestras, né? Porque não só da capoeira, mas todos os mestres das culturas populares tradicionais continuam morrendo na miséria. Né? Não tem emenda fixa para ele, não tem nada disso. Né? Tudo não chega no mestre e na mestre. Mas é o que está mantendo, como a mestra Fatinha mantém lá em Pieral, a resistência do jongo para não acabar. Então a gente está aqui para falar um pouquinho disso. Na questão da capoeira, né, é interessante porque eu acompanhei todo esse processo. Fui Conselheiro Nacional do Patrimônio Cultural e Material, né, justamente lá no CNPC, e aqui no Rio de Janeiro também discutindo essas pautas. Hoje nós usamos o jongo como bandeira de luta para estar em espaço como esse aqui, a gente falando por nós mesmos da nossa cultura, da nossa manifestação. Então, estar dentro de uma universidade é muito importante. Nós trabalhamos já há algum tempo com essa universidade aqui, a gente trabalha com outras também, mas com essa aqui através da professora Keila. A gente sempre trabalhou com os alunos dela, eles já estiveram lá no nosso ponto de cultura, e a UF é uma grande parceira nossa, desde lá dos anos 90, dos anos 80 também. A gente tem essa parceria com a UF, as universidades lá da nossa região também, a gente está sempre desenvolvendo trabalhos lá. Então, falar de jongo para nós é 24 horas. Assim, 24 horas mesmo. A gente vive jongo o tempo todo. Mas assim, com muita dificuldade também. Porque todas as comunidades jongueiras, a gente tem muita dificuldade em relação ao poder público, principalmente o local, sabe? Eles não entendem que é cultura viva, né, que a gente faz ali, e que, sabe, cada gestão é uma luta nossa, da gente que está na base, é bem complicada essa relação, mas a gente briga aí por conta de políticas públicas. Então, a gente já viveu vários momentos importantes para a preservação do jongo. Nós tivemos o Pontão do Jongo, o Caxambu do Sudeste, porque o jongo ele é uma manifestação do Sudeste. Ele acontece no Vale do Paraíba Paulista, no Vale do Paraíba Fluminense, que é onde está Pinheiral, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Noroeste, em algumas cidades, em Angra dos Reis, ali na Costa Verde, e parte de Minas Gerais, um pedacinho de Minas Gerais, ali na Zona da Mata, por ali. E no Espírito Santo todo. O Espírito Santo todo canta jongo ou congo, como eles costumam falar por lá também. Então, a gente teve um trabalho importantíssimo no Pontão do Jongo Caxambu, onde foram reunidas 16 comunidades. Nós, lá do Vale, as comunidades de São Paulo, eu falo comunidades e grupos, porque a gente também tem essa coisa aí de comunidade tradicional e os grupos que surgiram depois. E estão surgindo por aí, são muitos grupos. E as comunidades lá do Noroeste,
Angra dos Reis, e 2 comunidades do Espírito Santo. Uma no norte do Espírito Santo, São Mateus, e uma no sul. Cachoeiros de Itapemirim. Então foram trabalhadas 16 comunidades. E foi um momento assim riquíssimo, porque todas cresceram ao mesmo tempo, todos tinham voz e vez, todos trabalharam em cima da salvaguarda do jongo, todos. Então nós tivemos as comunidades, essa representação das comunidades jongueiras e a parte técnica, que era formada por técnicos do IFAM e as professoras da UF. Então foi um momento assim de muito crescimento. Eram oficinas, eram reuniões periódicas de 2 em 2 meses, sabe? A valorização dos mestres, a valorização das lideranças jovens. Então foi um trabalho intenso, geraram muitos produtos, e depois a professora Elaine vai passar os endereços para vocês. Porque ela vai falar dessa parte técnica, tá? Eu estou falando um pouco da nossa caminhada histórica aí. E esse momento foi muito importante, sabe? Da gente trabalhar a salvaguarda. Mas a gente ainda tem, como o mestre falou ali, muita luta, sabe? Com políticas públicas, com os representantes, é bem difícil. Mas quem faz a salvaguarda do bem é o jongueiro. Sabe? É o jongueiro que faz a salvaguarda do bem. Então, mesmo a gente vem lutando com muita dificuldade, porque é muito difícil manter uma comunidade. A gente teve comunidade que o mestre faleceu e a comunidade está parada por lá. Eu questiono muito isso, porque foi feito um trabalho nesses lugares, que não é só uma comunidade, com jovens, com os mais velhos, mas a gente não se teve perna, não sei, apoio de continuar trabalhando essa comunidade. Principalmente essa que eu estou falando específica, que é a Carangola. Entendeu? Então, que é Minas Gerais. Para nós aqui, eu, por exemplo, moro lá no sul do estado, é muito difícil, é bem distante da gente, mas, sabe, eu não sei como fazer isso, não vejo iniciativa de ninguém, mas eu cobro isso, porque não pode, sabe, o seu Arlindo, ele foi um grande mestre, ele passou muitos conhecimentos, e deixar que a memória desse mestre se perca, sabe? Outra coisa é a questão da lei dos mestres. Eu faço parte da Comissão Nacional de Mestres e Griots, e nós pesquisamos em todos os estados que já tinha a lei dos mestres para criar a lei griot. Só que quando essa lei que ia abranger o estado todo, o Brasil todo, quando essa lei chegou foi entregue para os deputados para ser votada, aí teve uma lei aqui do Rio de Janeiro que deu entrada antes dessa lei que foi toda pesquisada. A gente levou tempo, que é uma lei que vem de baixo para cima. Ela estava falando tudo que precisava, o que precisam os mestres terem. Aí ficou apensada e está rolando lá no Congresso até hoje, a gente não conseguiu. Aí agora está tendo ela está sendo revisada e vão dar entrada de novo. E vamos ver se sai agora. Porque os nossos mestres, realmente, nós tivemos várias figuras dentro do jongo, como nas outras manifestações também, né? O samba, a capoeira, que esses mestres acabam morrendo, né? Agora, com as redes sociais, vira e mexe, a gente está lá tendo pedido de ajuda, né, mestre? Para ajudar um mestre que está doente lá e não tem dinheiro para comprar remédio. Entendeu? Então, dentro da ação griot, nós trabalhávamos esses mestres junto da escola formal. Então, o mestre estava dentro da escola, ele tinha uma bolsa de um salário mínimo e ele recebia essa bolsa para passar seus conhecimentos. Então, esse foi um momento muito importante. Essa ação griot, ela aconteceu no primeiro governo do Lula, né, com Gilberto Gil. A gente sabe
conseguiu fazer 2 editais. Então, atendemos assim, tanto a cultura afro, quanto os indígenas, foi todo mundo para dentro da escola. Foi um movimento lindo, lindo, lindo no Brasil. Mas, infelizmente, né, com essas políticas aí, as coisas acabam. Mas a gente cresceu muito. Então, o jongo, ele passou a ser reconhecido depois que ele foi registrado e as comunidades começaram a gravar CDs, a fazer livros, aí começaram os TCCs, porque a nossa história preta, ela é oral. Ela é oral. Então, você não aprende jongo no livro, ou você vai para dentro da comunidade aprender, porque o jongo, ele não é uma religião, mas ele tem preceitos, a gente tem, sabe, tem axé, tem todo o misticismo, e é muito lindo de se trabalhar. A gente tem na minha comunidade, por exemplo, lá tem todas as religiões. Tem kardecista, tem umbandista, candomblecista, evangélico. A criança evangélica, ela faz vivência com a gente, ela sai de lá batendo o tambor e cantando, porque ela entende que o jongo é a nossa cultura. Entendeu? É a nossa cultura. Então, sabe, ela sai de lá. E eu acredito muito no trabalho com a escola formal, a primeira fase, porque o que a criança aprende ali, ela leva para a vida toda. Então, isso é fundamental. Mas nós trabalhamos com todas as faixas etárias e a gente tem maior orgulho em passar essa história do jongo, em passar essa história do povo preto. O nosso ponto de cultura é uma referência no Estado e a nível nacional. E por esse trabalho que a gente faz junto à educação. Só na UF nós ficamos 10 anos fazendo encontro de saberes, um encontro de saberes, por 10 anos. E é muito bonito a história do jongo, a história dos jongueiros, a luta. Lá em Pinheiral nós tivemos a Fazenda São José do Pinheiro, que era onde os breves moravam, né? Que foram grandes detentores de negros escravizados. Só lá na fazenda a gente teve de 2.000 a 3.000 negros escravizados. E nós herdamos essa herança desses negros. Ainda no nosso grupo, nós temos descendentes desses negros. Ainda tem uma família lá que é descendente ainda desses negros. E o jongo de Pinheiral, ele é bem tradicional. Da mesma forma que nós dançamos no terreiro, nós fazemos palco. Então, os nossos tambores são artesanais, a nossa dança é uma dança que todo mundo pode dançar, porque não tem coreografia, não tem que, sabe, é bem gostoso e é bem tradicional. Então, nós temos as nossas festas, onde a gente faz a louvação aos nossos santos, santo que os negros sempre veneraram, desde a escravidão até os dias de hoje, como São Benedito. Porque São Benedito ele é venerado no Brasil todo. Você vai no Sul, tem culto a São Benedito, Minas Gerais em peso, Espírito Santo, Norte, Nordeste. Então, lá na nossa casa também não é diferente, a gente canta para São Benedito. E a gente faz questão de estar trabalhando com todas as comunidades e todos os grupos. Nós estamos indo agora para esse ano, para o 3º encontro de jongos lá no Vale, o 4º encontro de jongos lá no Vale do Café. Ele vai acontecer no dia 26 de julho, que é dia de Santana, que é uma santa que os negros sempre veneraram e que é padroeira do nosso jongo. Então vai coincidir as duas festas que vai acontecer. E a gente tem reunido muitos jongueiros de Rio e São Paulo, toda a representação das comunidades jongueiras do estado do Rio. A gente faz questão de reservar um recurso para bancar a passagem,
hospedagem desses mestres para que eles façam essa vivência lá conosco. E está muito lindo o encontro. Então, quem tiver a oportunidade de ir, é bem pertinho aqui do Rio. Tá? Vai ser no dia 26 de julho. E Pinheiral também criou o Dia Municipal do Jongo. Foi a primeira cidade a criar o Dia Municipal do Jongo e foi exemplo para vários outros municípios, como Barra do Piraí, Piraí, inclusive Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro só fez o Dia Municipal do Jongo ano passado. Ano passado que aconteceu. Nós já temos desde antes da pandemia o nosso. Entendeu? Então, o nosso jongo realmente é uma referência. A gente tem muito orgulho em manter essa história viva e transmitir essa história. Então, já falei muito, eu falo muito, sabe, gente? Desculpa. E eu vou ficar à disposição aí para vocês fazerem perguntas depois, tá bom? Então, encerro aqui a minha fala. Muito obrigada. Obrigada, foi uma delícia. Eu acho mesmo de ouvir. Eu já estou também ansiosa, como eu falei para a Renatinha, já com perguntas para você. Bom, só agradecer, tá? Bom, passar então. Olha, acho que estou certinha, né? Passar para colocar o óculos, enfim, para a Elaine Monteiro, pesquisadora do jongo da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero, em primeiro lugar, em nome da professora Regina Abreu, agradecer a toda a equipe do Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste, por esse encontro. Encontro é uma palavra muito cara, desde que eu entrei nessa roda de jongo. E aí eu quero pontuar algumas questões, maior responsabilidade, falar depois de 3 mestres, E diferentemente deles, eu tenho minha colinha aqui, tá? Porque eles não precisam do papel e da caneta, mas eu preciso. Então, assim, eu queria pontuar algumas questões, Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Educação. A FATFIA tem marcado a coisa, Estamos em 2025, dos 20 anos de registro do jongo. Então, a gente conversando ontem, sobre esse encontro aqui, eu lembrei, falei, gente, tem 20 anos que eu entrei para essa roda. Porque, na verdade, eu fui convocada pelo departamento que eu trabalhava na universidade para participar da organização do 10º encontro de jongueiros, que aconteceu em Santo Antônio de Pádua em 2005. Então, eu trabalho, aí eu entrei nessa roda, trabalhando com as lideranças, e na organização do encontro, aparecem uns trechinhos ali no filme, Fatinha dançando, ali é na inauguração do pontão. Márcia Santana declarando o jongo Patrimônio Cultural do Brasil. Então, foi aí que eu comecei a me envolver. Passei 1 ano trabalhando na organização do encontro, que aconteceu em dezembro. Quando terminou o encontro, todas saímos de lá com a seguinte pergunta: como se faz salvaguarda de um patrimônio imaterial? Na verdade, essa era a pergunta daquele momento. Como é que você salvaguarda um patrimônio que é feito por gente, pelas pessoas? E aí nós passamos 3 anos conversando sobre isso. 2006, 2007. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular fazia encontros com as lideranças jongueiras para levantar as necessidades das comunidades. E nós, eu trabalhava no Noroeste Fluminense, continuei lá fazendo trabalho com as comunidades de lá da região. Criamos uma rede caxambuzeira, porque lá o jongo se chama caxambu.
Enfim, aí a gente tem que falar também, Fatinha já mencionou aqui, que era um momento de muita efervescência nas políticas culturais. A gente está falando do início dos anos 2000. Então, nós tínhamos o programa Cultura Viva, nós tivemos a Ação Griot, nós tínhamos várias ações, né? E como a salvaguarda do patrimônio registra numa coisa nova, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, mestre Paulão falou aqui de manhã, que tinha R$6.000 para capoeira, né, para um determinado recurso. O recurso do IFAM era muito pequeno. E aí sai um edital de pontão de cultura. Né? Só que, assim, esse 10º encontro de jongueiros, que aconteceu em Pádua, era um movimento que já vinha acontecendo há 10 anos por iniciativa das comunidades jongueiras. E o que eles precisavam para se encontrar? Condições de transporte, alimentação, hospedagem. E eles tinham criado uma rede de articulação. Quando eu vi o edital do Pontão, com outros professores da UF, nós falamos, bom, está aí a resposta. Era um edital de R$400.000 anual. E aí vamos mandar o edital. Fomos classificados, não fomos contemplados na primeira leva. E para o IFAM, naquele momento, o IFAM deu carta de recomendação, todo mundo torcendo para a gente ser contemplado, porque era uma forma de garantir recursos para o João. E houve uma articulação, né, do IFAM com o Ministério da Cultura, e ali se criou uma linha de salvaguarda chamada Pontão de Cultura de Bens Registrados. Né? Eu acho que, assim, essa iniciativa da UF, essa relação de parceria com as comunidades, nós impulsionamos a criação dessa linha. O IFAM chegou a ter 11 pontões de cultura de bem registrado. E durante muito tempo a gente conseguiu desenvolver várias ações. Né? A gente garantimos a possibilidade de encontro das comunidades. De 2 em 2 meses nós fazíamos reuniões que duravam todo um final de semana, sexta, sábado e domingo. Fizemos seminários, produção de material didático, atividades em escola. Né? Todo esse material agora está sendo colocado no site, vai ser disponibilizado para as comunidades e para o público em geral. Então, assim, só para contextualizar, né, esse momento, que eu acho que nós tivemos um momento bastante fértil, próspero, em termos de política de salvaguarda, que depois também foi reforçado com o edital da Secretaria de Ensino Superior do MEC, que se chamava PROESTE. O MEC tinha um programa de extensão, e a CAPES financiava ações de extensão. Então, nós tivemos também vários editais do PROESTE. Vocês sabem, não preciso contar, né? Tudo isso acabou. E por que acabou? E agora a gente está, a duras penas, tentando retomar. Então, assim, muito rapidamente, eu fiquei pensando no mote dessa mesa, né? Saberes e fazeres. E eu pensei, né? O que mudou nos nossos saberes e nos nossos fazeres enquanto universidade? Eu acho que muitas coisas se transformaram nesses 20 anos, né? Na nossa forma de produzir conhecimento, nas nossas formas de ensinar e de aprender, e nos nossos fazeres institucionais. No início, lá naquela primeira reunião do Pontão, nós dominávamos os conceitos, a gente dominava a legislação. Eu costumo falar com os meus alunos, direito conquistado não é direito garantido. Né? A gente vinha lá do processo de conquistas de direitos da Constituição e a gente tentava, no campo da cultura e do patrimônio, garantir esses direitos culturais. Mesmo que os jongueiros, né, jongueiras, não dominassem a política de patrimônio, né, os termos da política,
nós tínhamos lá um conjunto, né? Patrimônio, detentores, foi discutido aqui hoje de manhã, né? Os detentores, a salvaguarda. Mas eu acho que, assim, nós aprendemos com eles, né, a construção desse conhecimento. A gente aprendeu que, assim, os jongueiros, as jongueiras, eles sabiam o que era patrimônio. Primeira reunião do Pontão, um jongueiro perguntou para a equipe do IFAM: vem cá, o que é esse negócio de patrimônio imaterial? Explica para a gente. Mas, no fundo, é claro, eles sabiam, e tanto sabiam que o jongo está aí. Né? Sabiam o que é salvaguarda, porque a salvaguarda está aí. E nós fomos juntos tentando discutir esses conceitos, tentando aprofundar algumas questões para saber como é que nós colocávamos a nossa estrutura, os nossos fazeres institucionais também a serviço das comunidades, né? E aí eu acho que, por exemplo, a discussão que teve aqui hoje de manhã dos detentores. Primeiro aprendizado, eu acho que toda a construção dessa política e da relação com as comunidades é que os detentores são sujeitos da política. São sujeitos da política e são sujeitos do conhecimento, né? Então, nós redimensionamos as nossas formas de produzir conhecimento. Como? Com metodologias participativas, com revisão do conceito de autoria, né? Quem fala, quem sabe do jongo, quem fala sobre o jongo é a Fatinha, são os jongueiros, né? E nós falamos dos nossos trabalhos com relação ao jongo. E a gente fala junto, porque se eu sei alguma coisa sobre o jongo, eu aprendi com ela. E se eu vou falar alguma coisa do jongo, num texto que eu vou escrever ou qualquer coisa assim, ela vai ser coautora comigo, né? Então, a gente está revendo, eu acho que nesses 20 anos, né, para uma universidade, a gente tem revisto algumas práticas, né? Isso, as metodologias, revisão da autoria, participação de mestras e mestres em atividades acadêmicas, em pesquisa, em banca, em aulas, entre tantas outras atividades. E aí, hoje eu pergunto, então, assim, eu acho que esse encontro com os mestres, com as culturas tradicionais, a política de patrimônio, tem trazido transformações, né, no campo das epistemologias mesmo, em como a gente opera na universidade. E aí as pessoas hoje perguntam para mim assim: Pontão acabou? Não acabou. Tudo que a gente fez continua nas comunidades e a gente avança. Hoje, né, a Fatinha colocou aqui, ela lembrou, são 10 anos de atuação em projetos como o Encontro de Saberes. Hoje a gente tem na UF um projeto que se chama Encontro de Saberes, que traz os mestres das culturas tradicionais para trabalharem como docentes na universidade. E a gente está numa batalha, conseguimos, no semestre passado, aprovar uma resolução do Notório Saber. Por que o Notório Saber? Algumas pessoas perguntam, não pode ser honoris causa, não pode ser outra coisa, não. O Notório Saber é um título que permite ao mestre trabalhar como professor e ser remunerado como professor doutor. Então, o patrimônio, eu acho que a política de patrimônio material, ela vem acabar com esse negócio. Vai lá dar uma olhinha para mim, um favor? Não. É um mestre, é um professor que está ali trabalhando e dando aula e vai receber por isso. A gente tem, estou vendo Mariana aqui, uma parceria com o Centro de Artes da UF, que junto, na mesma resolução que cria o Notório Saber, cria um programa que se chama Maestria. E é esse programa que vai viabilizar recursos para pagar esses mestres. A universidade que já se adiantou em relação a isso foi a Federal da Bahia, que eles abriram um edital para 10 mestres das culturas tradicionais. E os mestres estão trabalhando, e eles podem trabalhar lá, podem trabalhar em outras universidades, enfim. E aí, eu acho que, rapidinho, que acho que meu tempo já está acabando,
eu vou chegar no segundo ponto, né? O que isso mudou nos nossos fazeres? A gente aprendeu muito com as comunidades e aprendeu também, né? Eu acho que desde do primeiro evento do Pontão, sobre o racismo, né? Na primeira reunião da gente, que a gente ia inaugurar a sala do Pontão, tinha um segurança que não deixava os jogueiros entrarem na sala porque achava que aquilo era uma curva, né? Então, para vocês verem que são essas questões. E aí eu fico pensando, como é que a gente enfrenta? A gente enfrentou muitas questões estruturais na universidade. Né? É isso, é pagar os mestres, pagar a diária. Como é que você paga a diária para jogueiro? A burocracia, gente, nós trabalhamos numa instituição desse Estado. Então, a burocracia é racista. Né? E a gente tem que enfrentar isso para poder fazer os nossos fazeres com as comunidades. Então, eu acho que... E aí a gente aprendeu também, né? Levamos tombos. 2018 foi um ano, né, desolador, porque muitas coisas já tinham sido cortadas. Então, assim, eu acho que a gente tem aprendido também com as comunidades uma história de resistência. Né? Eu me lembro, em 2018, nós fizemos uma aula de campo do Encontro de Saberes no Quilombo São José da Serra, em Valença. E foi, assim, uma aula muito bonita, porque a gente conseguiu reunir vários mestres. Então, estava Fatinha, Toninho Canecão, mestre Cotoquinho, que era outro mestre do Encontro de Saberes, Jefinho, de São Paulo, Rogério, mãe Torodi, mãe Dadá. Então, tinham mestres de várias expressões e um grupo enorme de estudantes. E a gente, numa aula, na frente, lá da casa do Quilombo, num gramado, eu me lembro de uma fala da Fatinha. Nós estávamos todos muito baqueados, foi em outubro, início de novembro, com as eleições de 2018, com o que viria pela frente, e com aquele assassinato brutal do mestre Moa, na Bahia. Moa do Catengueiro. E aí a Fatinha vira para o grupo de estudantes, aquele negócio, né? A gente também, né, nós trabalhamos com formação humana. Então, a gente também, assim, o que a gente fala para os estudantes? E a Fatinha virou para os estudantes e falou assim: nós estamos resistindo há mais de 300 anos. A gente passou por tudo que a gente passou. E não vai ser esse homem que vai nos derrubar. E aquilo ali, estamos em um encontro, as comunidades continuam fazendo jongo, estamos aqui reunidos, pesquisadores, estudantes, jongueiros, capoeiristas, todo mundo aqui. Ela está falando aqui, alguém vai ser preso. Então, assim, gente, é isso, né? Eu acho que... Regina, obrigado. Eu acho que, assim, foi muito bom ter esse encontro presencial do Observatório, e a gente precisa cada vez mais de encontros. A gente precisa estar junto. É isso. Obrigada. Obrigada, Elaine. Muito boa sua fala. Obrigada mesmo. A gente vai abrir, então, para perguntas, e enquanto vocês se organizam, né? A gente tem a mesa às 16h30, mas enquanto vocês se organizam para perguntar, eu já vou aqui abrir com a minha curiosidade. Trazendo, então, para alguns vai ser mesmo uma pergunta, para outros vai ser somente considerações. Eu não vou me atrever a fazer nenhuma pergunta para o mestre Paulão, porque cheguei depois. Então, eu só
só vou, então, parabenizar pelo trabalho, porque já conheço já de algum tempo aqui pelo programa. E, enfim, não só pelo trabalho, mas também pela trajetória, por tudo que você representa. Paulão, tenho certeza que a nossa plateia vai ter aí diversas perguntas para você. Em relação à fala da mestre Renatinha, eu fiquei pensando em algo que eu não tinha me dado conta, né? Por isso eu acho que é tão interessante quando você fala de encontros, né? Que a gente consegue pensar coisas que estão, muitas vezes a gente não percebe, não se dá conta, só nesses momentos mesmo. Quando você falou do lugar da mulher na capoeira, é algo de fato que eu não tinha parado para pensar. Então, se você puder, mestre Renatinha, falar um pouco mais, né, desse lugar, no sentido do que você tem enfrentado. Você, de fato, já, de alguma forma, elencou alguns aspectos aqui para a gente. Mas, assim, as suas experiências, né, nessa coisa de um programa de memória, então, realmente buscar nas suas memórias, assim, casos, episódios, que você tem, assim, para nos contar, para nos revelar a esse respeito. Para a Fatinha, eu fiquei pensando no seguinte, logo no início da sua fala, você falou no movimento negro, né, e falou movimento negro no Rio e São Paulo. Esse é um aspecto que tem me mobilizado. Eu estou com um grupo de pesquisadoras, inclusive formado, né, que é composto por uma professora que é daquele programa, a professora Glenda. E o nome desse projeto é Movimento Negro Educador, justamente um conceito da Nilma Lino Gomes, né, que foi ex-ministra, que está conosco no grupo, e a gente está se perguntando o que é esse movimento negro educador. Né, que quando a Nilma cunha isso, ela fala, mas a gente é cobrado o que de fato, né, para que ela desenvolva mais isso, então ela tem conversado conosco a esse respeito. Mas eu fiquei pensando, né, no que você está chamando, porque a Nilma tem dito para a gente que, de fato, esse movimento negro, ele educa, né, que é uma perspectiva que eu também não tinha pensado. E, de alguma forma, eu sempre fico pensando que há movimentos, né, e muitas vezes acaba que chega para o grande público, pinceladas a gente tem, muitas vezes expressões na arte, né, como se fala o cinema negro, né, e outros aspectos, mas o que seria, se de fato a gente pode pensar e falar num movimento único, ou se é de fato um movimento que ele é tão potente a ponto de se manifestar de várias, né, ou por várias expressões. Então, queria, e aí eu já vou até quase meio que já anotando o que você for falar, para levar para o grupo, você também já está convidada para estar conosco em algumas de nossas oportunidades de encontro. E para Elaine, eu gostei demais, mas demais mesmo da sua fala, e na hora que, da sua fala, e na hora que eu estiver falando dela, eu vou olhar também para vocês, muitos que aqui estão, né, dos que aqui estão, são nossos alunos e já me ouviram falar, tenho falado isso repetidamente, em bancas, nas aulas, que eu tenho ouvido muitos alunos falarem assim, eu não quero que a minha tese, minha dissertação fique dentro, né, fique ali no armário, porque o conhecimento não circula, não sai daqui, nós estamos enclausurados, e a sua fala mostrou totalmente o contrário e algo que eu tenho defendido de uma forma muito vigorosa. Eu acho que essa fala nos implode por dentro, quando a gente fala que a gente não está fora. E a Elaine mostrou para a gente que não. Né? Só pensando no jogo na capoeira, né, tem aí 20 anos da trajetória de vocês estando lá nessa parceria, e você mostrou o quanto a universidade não só cresceu, mas também o quanto ela aprendeu, na troca mesmo, com outros colegas que eu tenho conversado sobre esse ponto. Muitos falam assim, uma colega da UF, que pesquisa a Ilha Grande, ela sempre fala assim,
é interessante, né? Cada vez que eu vou à Ilha Grande, como aqueles caiçaras, eles têm se apropriado da nossa fala, né? do que a gente coloca e tudo mais. Então, isso para mim mostra que a universidade, com todas as nossas dificuldades, a gente não está distante. E o cuidado que a gente tem que ter com essa visão e propagar ainda mais em momentos como esse, né, de 2018 para cá, o quanto é perigoso a gente acreditar nisso. Até porque essa crença muitas vezes nos limita, tira a nossa vontade de fato fazer alguma coisa. Então, por isso eu só tenho a agradecer a sua fala, que está aí lembrando para a gente o quanto não só essa parceria ela é de extrema relevância, porque os dois pontos, né, os dois lados estão aí aprendendo muito e o quanto a gente também tem crescido, né? Muito obrigada aí por isso. Está aberto, gente. Já falei demais. Claro, pode começar. Vou fazer uma rodada de 3. Eu vou exemplificar de algumas formas. Por exemplo, o tempo que uma mulher demora a chegar na maestria. Então, ele às vezes, 1/3, mais da metade do tempo que um homem leva. E as justificativas são inúmeras. Ela vai parar e vai ter filho. Alguém tem que trazer gente para o mundo. Os rapazes ainda não conseguem. Não é verdade? Eu sou da década de 80. Na minha dissertação, eu desenvolvi filosoficamente o conceito de volta ao mundo. Volta ao mundo é um movimento da capoeira. Você está jogando, vocês já devem ter visto isso, quem assiste roda de capoeira. Você está jogando capoeira e em um dado momento os capoeiristas param, tem inúmeras razões para isso, e dão uma volta em sentido anti-horário na roda e retornam ao pé do berimbau para sair para o jogo. Eu peguei esse movimento da volta ao mundo e pensei como um conceito filosófico. De que maneira? Primeiro, o meu próprio grupo, o Grupo Senzala, quando surge, todas as vezes que eu vi fotos dos mestres fundadores, tinham meninas sentadas com eles, jovens, como nós já fomos um dia. Ainda somos, né? E o protagonismo na fala, a história do Grupo Senzala, é a história de homens fundadores do Grupo Senzala. Aquelas meninas que estavam sentadas ali, vendo os meninos num movimento, numa profusão de criatividade, de gesto, de diálogos com a capoeira, será realmente que elas ficavam sentadas olhando? Será que nenhuma delas participou disso? A história é apagada. Muitos anos depois, a gente tem aí, né, antes até uma aproximação da capoeira com os círculos militares. A capoeira chegou a fazer parte, né, da prática física militar, a questão das federações. A capoeira já foi do Conselho de Pugilismo, como era o nome? Confederação de Pugilismo, ela já esteve nesse lugar. É sempre pela ótica masculina. Isso repele muito a presença da mulher. A volta ao mundo, para mim, são os momentos que a capoeira acumula energia e dá um giro sobre ela mesma, recolocando a capoeira no caminho da liberdade, da pluralidade, da diversidade, que é o que faz a capoeira existir. E aí vem o pessoal militar, bota a capoeira no círculo militar, do pugilismo, avolumam-se energias e entra um catatal de mulher na década de 80 na capoeira. Como lidar com essas mulheres? Objetificadas, sexualizadas, assediadas, violentadas. Temos inúmeras histórias para contar. Nem vou entrar por essa seara. A gente provoca uma volta ao mundo da capoeira. E aí a gente se estabelece. Aí qual foi a estratégia? A gente precisa que elas briguem entre si. Isso eu escrevo na dissertação. Então era o tempo todo a gente sendo cobrada como se fôssemos as defensoras do feminino da capoeira do nosso grupo. A gente não pode perder. Então o meu grupo encontrava o seu grupo, a gente de cara já pensava, não posso dar mole. Entrava 2 mulheres para jogar,
Ou a gente se batia e aí jogava um pouco, ou a gente não jogava 5 segundos. Existe uma coisa na capoeira que é o jogo de contra. Você está jogando, se alguém entra de costas para você e de frente para outra pessoa, ela comprou o seu jogo. Você sai, a outra pessoa fica. Então eu entrava para jogar capoeira, se eu não causasse nenhuma situação que gerasse curiosidade na roda, eu gingava, dava um golpe, 2, alguém já me tirava. E a pessoa responsável pelo controle dessa roda, que é quem tem o berimbau gunga na mão, que é o berimbau que comanda a roda, e ele comanda a roda porque ele é quem define o toque que vai ser tocado. É igual, vou tocar valsa, você vai dançar valsa. Então, se o berimbau toca Angola, a gente vai jogar Angola. Mesmo que os outros 2 berimbaus invertam o ritmo ou façam viradas. Quem comanda o berimbau é o gunga. Eu, quando desço no pé do berimbau, eu vou escutar o que o gunga está me dizendo para fazer. Qual é a dança, qual é o gesto que eu vou me utilizar. Então, se eu entrasse para jogar capoeira e simplesmente começasse a dar golpe, tentasse fazer um movimento de floreio, que são aqueles pulos, saltos, aquela coisa, para florear mesmo, eu não jogava 5 segundos. Então, eu tinha uma estratégia muito boa. Primeiro, eu treinava que nem um animal. Eu saía do trabalho às 5 horas da tarde, treinava de segunda a sexta até às 10 da noite. Treinava com homens. Pau Pereira, porque era a única chance que eu tinha. Quando eu entrava, eu pensava, eu tenho que bater nesse cara. Se eu não bater, eu não jogo. Se eu não bater, vão me tirar em segundos daqui. Então, o que eu pensava? Eu não gostava de bater em ninguém, nunca foi a minha praia. Aliás, eu tenho uma teoria sobre isso. Minha mulher não tá para guerra. Desculpa os rapazes, mas a gente sabe o quanto custa tirar uma mancha de sangue da calcinha. A gente não tá para guerra, a gente sabe. Dá um trabalho da porra, não sai. Então eu dava uma cabeçada, a gente entra fazendo uma estrela, né? A gente chama de AU. Então eu ia e dava uma cabeçada na barriga. A roda já fazia... Quase derrubava a pessoa, às vezes derrubava, mas não era nada muito grave. Raramente um capoeirista se quebrava por isso. Mas depois tinha volta ao mundo, porque a pessoa ia querer me matar. Então eu treinava que nem um monstro por isso. Mas conseguia jogar 10 segundos. Conseguia jogar 15 segundos. Só que o tempo passa e vem outra volta ao mundo. As mulheres começam a conversar. Eu começo a olhar para as meninas e perceber que as meninas daquele grupo, daquele coletivo e daquele, passam o mesmo perrengue que eu. Elas estão sendo subjugadas dentro do grupo, elas estão sendo, fomentadas à briga. Para jogar tem que cavar espaço na pancadaria. A gente começou a se juntar, a gente se aquilomba, a gente vai ler Abdias, a gente vai entender que a força na união. Aí os caras piram, porque a gente realmente para de brigar e faz uma coisa que eles não esperavam. Estamos várias mulheres de vários grupos diferentes. Eu entro para jogar com um cara. Aí vem um cara e me tira. A mulher vai e tira o outro cara. Ou seja, a gente montou um esquema sem muita conversa. Isso é muito subliminar, isso é muito olho no olho. Que a gente estava sempre dentro da roda. Então eu estou jogando com você, alguém me tira, já tem outra preparada para entrar. E a gente começou a jogar junto. E essa faz outra volta ao mundo e os caras têm que engolir a gente. E eu acho que a nova volta ao mundo que está rolando nesse momento na capoeira e que é de uma potência estrondosa, quando a capoeira começa a fazer uns campeonatos aí de Red Bull Paranauê, eu nem vou citar o outro para não dar ibope, que é o melhor do mundo, campeão do universo, a estratosfera toda lhe rende honrarias, você é o melhor do planeta. A comunidade LGBT entra na capoeira, sempre esteve, uma situação infinitamente pior do que as mulheres, só que entra e decide, nós estamos aqui, nós somos quem somos, e somos do jeito que somos. Então, ou me aceita ou desiste, porque eu não vou desistir. Essa comunidade está provocando uma energia que vai vir uma outra volta ao mundo aí, que vai pegar esse povo que está ganhando dinheiro, levando a capoeira, como é o nome daquele país lá? Foram fazer um campeonato de super tradição. Como é que é? Não, pior ainda. Não. Foram fazer Afeganistão.
Um super encontro de capoeira, de luta, de enfrentamento para decidir o melhor do mundo, num lugar de muita tradição. Dubai, Israel, Afeganistão, tudo é ó. Só que pergunta quanto é que eles pagam para as pessoas que vão, que monta o esquema assim, monta uma roda e tem uma galera fazendo coro atrás. Foge de toda a tradição que a capoeira tem origem. A nossa tradição tem uma voz que guia e o coletivo responde o coro. Aí essa bateria canta e o coro responde. O coro ganha notoriedade. Deve pagar conta em algum lugar. Olha, o que a gente vai oferecer para vocês é que o nosso trabalho está muito bem divulgado. Então, como vocês vão aparecer na câmera, vocês vão ganhar divulgação da sua imagem. A imagem é tudo hoje em dia. Então, essas são as voltas ao mundo que eu acho que as mulheres provocaram. Hoje a comunidade LGBT vai derrubar fácil. Eu digo, a energia que se avoluma na capoeira. E aí eu queria só para aproveitar e fazer minhas considerações finais, depois eu posso fazer mais finais, mas é que eu falei duas coisas, que eu sou virginiana, né? Virginiana está na minha cabeça. Quando eu falo em segurança, eu digo que o bem, quando passado esse processo de patrimonialização, a gente precisa ter espaços na rua garantidos. Olha, aqui tem rodas de capoeira desenhadas nas praças, para que fique claro para qualquer um que passa, mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é o espaço da capoeira. Não tem ninguém fazendo capoeira agora, brinca ali então. Mas quando tiver, ali é o espaço da capoeira, não existe. Isso é segurança para nós. A capoeira na educação, a capoeira na escola. A gente poder falar e lecionar a capoeira na escola. O que Elaine falou me atravessa de uma maneira fantástica. Agora, a capoeira tem uma coisa bacana, não querendo desrespeitar as tradições, as famílias tradicionais de jongo, mas a capoeira toda vez vai dando as mãos. Então eu vou em eventos de capoeira que tem uma oficina de jongo, uma de samba de coco, uma de cacuriá. O ponto de cultura do Vidigal, o mestre Messias, foi quem me levou pela primeira vez em Pinheiral. Eu, poxa, sou muito grata ao meu amigo e sua família toda. Ele trouxe a dança da mangaba. Gente, é a coisa mais fantástica. Então a capoeira, nos seus eventos, vai abrir espaço para outros processos culturais compartilharem o terreno com a gente. Isso é muito importante. E os grupos de capoeira têm se tornado, por conta disso, pontos de cultura. Então ali a gente dissemina a capoeira como carro-chefe. Mas todos os nossos eventos têm uma puxada de rede, uma ukulele, um cacuriá, uma dança da mangaba, um samba chula, um samba de roda, um jongo do Sudeste, um jongo do Pinheiral, um jongo rural, um jongo urbano. Eu nunca saberia falar disso se não fizesse capoeira. Era isso. Bem, o movimento negro, ele foi e é muito importante na minha vida. Porque na minha época de adolescente, eu já estava dentro do movimento negro. Então, eu tive vivência com grandes mestres. Né? Eu passei lá pela Escola de Palmares, Frei Davi, São João de Meriti. Está lá o Frei Tatá, que é um grande guerreiro, que também passei pela escola de movimento negro dentro da Igreja Católica, que tem um movimento muito forte de padres e irmãs negros. Então, fiz parte dos APNs, que era um movimento dentro da Igreja Católica, que ele cresceu tanto que ele agora é um movimento fora da Igreja, nacional fora da Igreja. A gente trabalha toda a nossa cultura, a nossa luta. A minha formação é educação física, mas eu falo muito da história do negro no Brasil, porque eu aprendi a história que não foi contada com o movimento negro, com todas essas lideranças, porque são produzidos materiais didáticos. A gente mesmo tem uma produção grande para contar essa história nossa.
Então, a gente faz isso, né? Aqui no Rio tem o SEAP. O SEAP tem uma produção fortíssima sobre a história do negro, contra o racismo, o PCN, todos esses movimentos, eles fazem uma formação muito interessante. Então, quem tiver a oportunidade de estar participando dessas reuniões, desse movimento, o próprio movimento das mulheres negras, a gente está no movimento agora para acontecer a Marcha Nacional em Brasília em novembro. Então, é muito conhecimento, porque a gente lida com mulheres com formação, com mulheres sem formação, mas todos na luta pela mulher negra, por direitos, por tudo. Entendeu? Então, é muito conhecimento. Essa foi a minha escola, sabe? Né? Os heróis que a gente heróis negros que a gente não conhece. Lá na minha região, nós trabalhamos muito a figura de Manuel Combo e Mariana Crioulo, que a história não conta. Eu fiquei imensamente feliz quando o César Maia, quando o prefeito do Rio, inaugurou uma maternidade aqui no Rio, não sei aonde, com o nome de Mariana Crioulo. Porque foram 2 negros que fizeram uma rebelião com mais de 400 negros de diversas fazendas em busca da liberdade. Ele foi traído e foi enforcado lá em Vassouras e ela enlouqueceu nas ruas da cidade porque eles fizeram, ela era mulher dele, ela assistia a morte dele. Então, você vê, por isso que eu falo, né, a nossa história ela é oral, porque conseguiu reunir vários negros em diversas fazendas através da fala. Então a gente briga muito, é um herói nacional, mas a história não conta isso. Mas nós, do movimento negro, de comunidade negra lá do Vale, a gente trabalha essa escola, essa história dentro das escolas, sabe? Então agora já tem tem peça, a menina aqui do Rio, ela faz uma peça sobre Mariana Crioula, que conta toda essa história, peça muito, muito legal, muito bacana, porque é através da gente. Então, a gente, a própria criança, nossas crianças pretas, elas não conhecem a nossa história. Se a gente não contar numa linguagem que eles possam entender, não vai acontecer nunca. E a educação é tudo. A gente só entende que a gente vai mudar tudo através da educação. A gente tem uma biblioteca lá na nossa casa desde os anos 80, com autores negros, artistas negros e os nossos produtos que nós mesmos produzimos para contar essa história. Entendeu? Então, essa biblioteca funciona assim e é bem bacana. E o Jogo de Pinheiral, ele existe desde a época do Brasil Colônia. Foi passado de geração em geração. E nos anos 80, para celebrar os 100 anos da abolição, o movimento negro, que já estava na Volta Redonda militando, descobriu a gente, né, com o jongo. Foi quando a gente participou de uma peça de teatro na UF, na Volta Redonda, tem uma unidade da UF. Lá dentro da universidade, a gente foi feita uma peça de teatro e nós levamos o jongo para lá. Então, desde essa época, que o jongo de Pinheiral passou a ser conhecido e a gente passou a fazer esse trabalho mais amplo. Entendeu? Então, foi através do movimento negro. Então, para mim, é muito importante eu contar essa história. E quem tiver a oportunidade de conhecer Palmares, de conhecer a Renascença, vai entender bastante o Agbara Dudu, que tem em Nova Iguaçu, um bloco afro, que também existe desde esses anos lá. Né? Então, é bacana conhecer essa história, porque a nossa verdadeira história está ali, de sentar, ouvir e ver a trajetória desse povo, né, que lutou. O Frei Tatá, por exemplo, ele não está no Rio mais, está para São Paulo. Ele foi um grande idealizador
do pré-vestibular para negros e carentes, que funciona até hoje em vários municípios do estado do Rio, e pelas cotas. Foi uma grande luta do Frei Davi. Entendeu? Então, é bacana conhecer essa história do movimento. Tá bom? Respondi? Se a Elaine quer fazer alguma fala, Inês Paulão também, porque a gente agora foi informado que, né, eu também estava aqui controlando o tempo, quer dizer, quase que descontrolando, né? Mas já são 4h30, a gente já está no horário da próxima mesa, então o encaminhamento seria esse, né? Para que a gente passasse para fechar. E eu nem vou, eu tinha aberto para as perguntas, mas as perguntas que tiverem vão ficar aqui, vamos dizer assim, guardadas ao final da próxima mesa, então elas voltarem. Então eu passo para a Elaine, para o mestre Paulão, até solicitando, né, que sejam breves nas considerações finais, para que a gente possa passar para a próxima mesa. Quer ficar por aí? Ah, tá. Alô? Gente, assim, duas coisinhas que, né, eu não falei. Primeiro, né, na minha apresentação, eu fui responsável, né, por que eu estou aqui como pesquisadora? Eu fui responsável, junto com a professora Marta Abreu, da História da UF, por organizar o verbete do jongo no Observatório do Patrimônio. Então, assim, muito do que eu falei está lá, né? Nós temos vários vídeos, filmes sobre o jongo de Pinheiral, um calendário com as atividades das comunidades, os contatos. Então, foi um prazer muito grande fazer esse trabalho junto com a professora Marta. Uma outra questão, né, quando eu falei do racismo, de tudo que a gente enfrentou, é que, para mim, a política de patrimônio material é uma política de ação afirmativa. Né? Eu acho que o que o patrimônio material fez foi mostrar, né, para a gente a importância de negros, indígenas, e a irmã da Fatinha fala, alguns grupos diferenciados, a Gracinha fala isso, na construção do patrimônio cultural do Brasil. Então, nesse sentido, quando a gente fala de escola, da lei, da produção de material, do movimento negro educador, a política de patrimônio ela pode ser concebida como uma política de ação afirmativa. E, por fim, assim, eu queria pontuar que nós fizemos, em 2011, isso aqui levou 3 finais de semana seguidos, 3 reuniões de articulação no Poltrão de Cultura do Jongo no Caxambu. Nós fizemos o plano de salvaguarda do jongo. Então, muitas das questões colocadas aqui, elas estão no plano de salvaguarda. Ele foi feito nos eixos da salvaguarda do IFAM. Mas tem uma reivindicação aqui que eu acho fundamental para a gente pensar a salvaguarda, que foi falada aqui hoje de manhã também. Quando ela fala de segurança, a gente está falando dessa articulação município, Estado, governo federal. O representante do IFAM aqui de manhã falou que a descentralização da política do patrimônio pelo IFAM foi importante. Foi, mas descentralização não pode ser descentralização de recurso só. Né? Por exemplo, tem que ter, quando a gente pensa em sistema, a gente tem que ter um órgão articulador, não é por acaso que entre os nossos entes federativos, né, o governo federal se chama União. A gente tem que ter uma coordenação dessas ações. Por que o SUS funciona? Né? Funciona. Por quê? Porque tem as atribuições, tem a divisão de recursos e tem uma articulação nacional. Uma das questões que os jongeiros colocaram no plano de salvaguarda, no eixo que era gestão participativa e sustentabilidade, foi constituir uma comissão de apoio ao plano de salvaguarda do jongo com distintos parceiros, tais como representantes das prefeituras, das secretarias de cultura estaduais e municipais,
representantes de outras instituições de ensino e de interesses afins, com a realização de reuniões com periodicidade semestral a ser convocada, mobilizada pelo Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. Se a gente não tiver, no nível nacional, uma articulação, né, a gente precisa garantir a articulação dessa política. Naquele momento, a reivindicação foi essa, para tentar fazer um sistema de salvaguarda funcionar. Né? A reivindicação dos jondeiros, a principal demanda é dos municípios. Mas, por exemplo, nós, enquanto universidade, eu não posso convocar, né, o representante do município, do estado, para participar de uma reunião. Qual é a ingerência que a gente tem nos conselhos de cultura? Então, essas considerações que eu queria fazer, a gente precisa avançar, porque não adianta a gente falar no sistema de cultura, no sistema de patrimônio, como é que ele funciona. E acho que o SUS é um exemplo. Inclusive na educação, né? Existe um grande educador, o professor Demerval Saviani, que ele diz: nós não temos um sistema de educação no Brasil. Nós não temos. Se vocês pegarem a IDB fala em sistemas, e sistema é um só, é único e é coordenado pela União. São esses dois recados. Maravilha, né? É isso que está propondo agora o novo Sistema Nacional de Cultura, né? Essa integralidade e a partir do governo federal se colocando. Eu queria trazer aqui uma frase do meio do Nego Bispo para a gente tentar dialogar com o título do encontro, né? Nós temos o começo, o meio e o começo. E o encontro traz, né, que as trocas, as conquistas e os saberes. Então eu queria pontuar assim rapidinho no final da minha fala algumas conquistas, né? Nós temos hoje na nossa instituição a maior biblioteca comunitária da Baixada Fluminense afro-referenciada indígena, com mais de 12 mil títulos. Temos o Museu Vivo de Arte e Cultura da Capoeira, que está no Sistema Nacional e Estadual de Museus. Vemos agora o edital do Pontão Raízes e Saberes, que é um ponto que vai trabalhar com um ponto de cultura que vai trabalhar com todos os mestres e mestras. A gente fiquei feliz quando a mestra Fatinha cita aqui o Clube Palmares, né, que a gente teve a oportunidade de, durante a pandemia, fazer uma homenagem ao João Laureano, ao mestre João Laureano, que com uma grande liderança lá, e o Clube Palmares de Volta Redonda está no comitê gestor do nosso Pontão, como está o MOAC de Itapiruna, né, e tantos outros, e com certeza a mestra Fatinha vai estar na nossa parceria nas atividades que serão oferecidas para mestres e mestres. É um recurso de R$ 2.400.000, 800 mil a cada ano, né, um termo de compromisso cultural de 800 mil por ano, e a gente tem certeza que a gente não vai perder os outros 2 anos, né? Então 60% desses recursos vão ser gastos com mestres e mestres, né? Todo mestre que der uma oficina, ele vai receber para isso, né? Então a gente vai contratar lá a mestra Fatinha para ela passar lá do Pinheiral, a gente vai levar uma comunidade para lá, de estudantes, seja o que for, e lá no Pinheiral ela vai passar o conhecimento dela e vai receber por isso, né? Então, e prevemos passagem de nacionais e internacionais para levar o mestre e a mestra para encontros, né? Então são várias ações importantes. Uma outra questão importante que nós fizemos na nossa instituição, pensando em todo esse processo, nós temos um projeto desde o ano passado de extensão com a FEBEF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, chamado A Baixada Fluminense em Arte e Cultura da Capoeira, na formação de professores e professoras, né? Está acontecendo dentro do nosso espaço, e os alunos que são ali, alunos que estão formando em pedagogia, matemática, e agora provavelmente na área do audiovisual, vão para lá aprender com mestres e mestras das diversas culturas populares e tradicionais, o ofício, né, a forma de lidar e também de construir instrumentos relacionados a isso. Só para concluir minha fala agora rapidinho, eu quero lembrar da fala da mestra Fatinha, né, o projeto de lei 1176/2011 é uma pauta cara para nós, que está pensada com o projeto 1786. O 1176 é do ex-deputado federal Edson Santos, e o 1186/2011, que criou a política, propõe a criação da Política Nacional Criou, da deputada federal Jandira Fergali, estão pensados no Congresso. Eu acompanho isso desde 2011, né? Eu estava entrando no Conselho Nacional de Política Cultural, e a gente acompanha desde então, e sou um dos articuladores da Rede de Culturas Populares Tradicionais, acompanhando todo esse processo. Nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro a Lei 10.269/2024, que instituiu o Programa de Registro do Patrimônio Vivo da Cultura Fluminense no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, né?
essa lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, mas ele vetou justamente os artigos importantes dessa lei, que era a parte pecuniária. Nós vamos agora fazer um movimento em todo o Estado e contamos com a participação de todas e todos aqui presentes para derrubar o veto na Assembleia Legislativa. Brevemente a gente vai estar divulgando esse processo aqui, né? Foi falado aqui da Ilha Grande, aí quero lembrar, né, da nossa saudosa Ilha Sepúlveda, que ela fala muito das colônias correcionais na Ilha Grande, que também tinham presos lá capoeiristas. E para concluir, né, queria dizer que nós temos como estratégia pensar a capoeira, e não só a capoeira, mas para além dela, né, várias estratégias, né? E pensando nas 3 dimensões da cultura, que já que se citou o Gilberto Gil aqui, na cidadã simbólica e econômica, né? E a gente nunca consegue alcançar a econômica como a gente gostaria, né? Mas a gente criou várias estratégias. A Rádio Capoeira, que é um ponto de cultura também, a Universidade da Capoeira, a revista Ibamó, que Ibamó significa se eles soubessem, não? Então, aqueles que são formados na academia, como o Rio, ou então no Notório Saber, escrevem na nossa revista desde 2018. Temos o Berimblog, que foi considerado em 2020 um dos maiores blogs de cultura do Brasil. O Guia da Capoeira, a Agência de Notícias da Capoeira. E como está na era do podcast, nós criamos lá atrás o Pod Gingar, né? Então, a gente só que o Pod Gingar pensando na perspectiva dos direitos humanos. Então, Pod Gingar nos direitos humanos. Então, a gente vai trazer a pauta, né, no que prevê a própria Convenção de Direitos Humanos, quando trata da cultura, e a partir de pensar na perspectiva do direito à cultura, pensar no direito à cultura como direito à nossa dignidade e à preservação dos nossos saberes e dos nossos fazeres. Gostaria de agradecer à professora Regina, a toda a equipe, né, do Observatório, parabéns, vou ficar até o final, né, e foi maravilhoso estar aqui com vocês, mestra Fatinha, mestra Renatinha, meus respeitos, obrigado, Elaine. Quero dizer que o kit que elas criaram lá, né, um fichário, com 9 DVDs, um livro, né, sobre o jogo na escola, eu utilizo lá no nosso espaço, é um material muito bacana, acho que vocês deveriam baixar na internet, que está lá disponível, né? É um material muito rico e a gente precisa perpetuar as nossas histórias, as nossas memórias. Um beijo no coração, professora Lovéria, foi muito bom te ver de novo, né? Obrigado pelas suas palavras, sucesso para você e para todos nós. Yeah!